Vamos à palavra de Deus. Lucas capítulo de número 15, verso de número 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, não queria entrar. Saiu então o pai e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. E era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Que o Pai nos guie nesta meditação e nesta palavra, e aqueles que creem digam amém. Olhem para mim. Vamos continuar de onde estávamos na semana passada. O filho mais novo sai, gasta tudo no pecado, na promiscuidade, vai à lama, porque o pecado leva à lama. O pecado faz separação entre o homem e Deus, amém? Mas iluminado, consciente, confessa a culpa, deixa o pecado e volta. Confessa, deixa e volta. Vamos dizer? Confessa, deixa e volta. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia sempre estará disponível no arrependimento, na confissão e no abandono da prática do pecado. Quantos podem dizer amém? Arrependimento, confissão e abandono da prática do pecado. Diga amém. Ele volta para a casa do pai com o desejo de ser servo. Estou repetindo matéria da semana passada, amém? Só recapitulando, ele volta para a casa do pai dizendo: eu vou ser um servo do meu pai. Quando ele chega diante do seu pai, o seu pai o recebe com um abraço. Diga glória a Deus. O abraço da graça, o abraço do amor, o abraço da misericórdia. Quando ele diz: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz: eu te adoto de novo. Se você deixou de ser filho, então eu vou te adotar agora. Você é meu filho. Quantos podem dizer amém? Dá uma veste nova para ele, coloca o anel, que é o símbolo da família, coloca uma sandália para dizer não é escravo, mata um bezerro cevado que a família tinha e fazem uma grande festa, porque o pecado mata, mas o amor de Deus ressuscita. Quantos podem dizer amém? Diga comigo: o pecado mata, mas o amor de Deus ressuscita. Ele disse: esse meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Somos filhos amados. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te escolheu para ser filho. Diga glória a Deus. Amém. A todos quanto creem em Cristo Jesus se tornaram filhos de Deus. Aleluia. A festa está rolando, todo mundo celebração. A Bíblia diz que no céu a festa quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando um pecador se arrepende, muda o seu caminho. A celebração está acontecendo. E de repente vem o filho mais velho. E aqui chegamos no texto onde estamos. Vem o filho mais velho. E quando ele vem, ele ouve: puxa, que música é essa? Que dança é essa? Isso é para você só pensar um pouquinho. Onde nós nos encontramos com Deus é um lugar de festa. É por isso que a gente faz festa aqui. É por isso que a gente dança. A gente se alegra. A gente celebra. Porque aqui é o lugar daqueles que foram acolhidos como filhos. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia! Olhe para mim. Ele pergunta: mas o que é isso? Um empregado diz assim: ei, teu irmão voltou. E quando teu irmão voltou, papai botou anel, vestiu a capa, botou sandália e mandou matar o bezerro. A festa é para receber teu irmão de volta.
Esse cara bate o pé. Fica indignado. Fica do lado de fora e diz: me recuso a entrar. Não participo da festa. Há muita gente que o diabo tem enganado seu coração. E ainda que você tenha vivido certinho, andando certinho, tem ficado do lado de fora da festa que o Pai tem preparado. Por causa de alguns sentimentos e emoções que não estão bem resolvidas aí dentro. Por causa de algumas visões que não estão bem esclarecidas. Mas hoje eu vim aqui para dizer, aquele pai começa a parábola perdendo um filho para fora de casa. E termina a parábola com um filho ainda fora de casa. Ele não consegue reunir os dois filhos nessa história. Eu estou orando hoje para que o Pai nos ajude a estarmos ambos os filhos na festa que Ele tem preparado para nós. Segure na mão de alguém do seu lado e diga: meu irmão, o nosso lugar é na festa que o Pai tem preparado. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Nosso lugar é na festa que o Pai tem preparado. Preste atenção. Anote algumas coisas que são importantes. Cuidado com a amargura. Cuidado com? Cuidado com a amargura. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brote dentro de vós, fazendo assim vocês imunes à graça de Deus, resistentes à graça de Deus, privados da graça de Deus, afastados da graça de Deus. Sabe por que muita gente não tem conseguido viver bem o Evangelho? Excesso de erro dos outros na sua cabeça e no seu coração. Vou repetir: excesso de erro dos outros na sua cabeça e no seu coração. Está pensando muito no erro do fulano, está pensando muito nas falhas do ciclano, está pensando em muito como falhou o Beltrano, e isso tem contaminado sua alma, e você não consegue mais celebrar. Gente decepcionada, talvez você tenha motivo, gente enfurecida, talvez você tenha toda a razão, mas eu venho te dizer de um evangelho que quer abrir a tua visão: não deixe a sua alma contaminar por causa do erro dos outros. Ele parou na porta e disse assim: como pode? Esse cara gastou com prostituição, esse cara gastou com bebida, esse cara gastou com coisas devassas, esse cara gastou com orgias, esse cara gastou com coisas malignas, e agora ele volta. Deixa eu te dizer, às vezes a tua preocupação com o erro do outro tem feito você deixar de receber o que Cristo tem para você. Às vezes olhar demais para o outro tem roubado de você. E eu vim aqui hoje te dizer: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, põe os olhos nele e você não vai afundar. Deixa eu te dizer, menos tribunal e mais família. Menos tribunal e mais muita acusação, muito dedo apontado. Eu não estou dizendo de ser leviano nem conivente com o pecado, mas eu estou falando de manifestar misericórdia. Eu não estou falando, meu irmão, de aceitar as coisas que a Bíblia não aceita, mas eu estou te falando de ser um pouco menos agressivo, um pouco menos contundente. Sabe por quê? Porque a medida da misericórdia que você revela é a medida da misericórdia que você tem. A Bíblia diz: bem-aventurado o misericordioso, porque ele alcançará a misericórdia. Não coloca uma medida muito estreita para os outros, porque a medida vai ser bastante estreita para você também. O que a gente muitas vezes está precisando é começar a olhar um pouco mais com compaixão. Com compaixão. Quantos podem dizer amém? Cuidado para que você não comece a colocar peso demais. E a Bíblia diz: com a medida que você medir, você vai ser medido também. Quantos entendem isso? O que aconteceu foi que aquele cara para na porta. Os erros do irmão contaminaram o coração dele. E ele começa a colocar uma medida pesada demais. Terceira coisa que eu quero que você note: ele está muito baseado no sistema do mérito. E o sistema do mérito tem feito muita gente deixar o relacionamento de filho para viver uma relação de negócios com Deus.
Ele cobra o pai como se o pai tivesse uma dívida para com ele. Eu trabalhei a vida inteira para o Senhor. Eu fiz tudo certo na minha vida. Eu não cometi os pecados que esse cara cometeu. E eu nunca ganhei um cabrito. Começa a tratar as coisas como se fosse apenas um negócio. Uma troca. E eu quero te dizer, cuidado com isso. Nós não somos dignos de nada, tudo é favor de Deus. Eu não faço porque Deus me deve alguma coisa, muito pelo contrário, serei eterno devedor ao Senhor. Mas Ele está abrindo a janela do céu dizendo: eu quero te abençoar porque eu te amo. Não pense que eu sou pastor dessa igreja porque mereço. Não pense que meu ministério chegou onde chegou porque eu sou digno disso. Não, eu entendo que é pura graça, misericórdia e favor de Deus. E se você aprender a andar nesse sistema, você vai andar mais leve. Ele começa a colocar preço no que faz. E isso é um perigo para muita gente. Colocando preço no que faz. Nós temos visto as aberrações das negociatas da fé. E hoje Deus está te trazendo aqui para te dizer: cuidado. Cuidado. Porque ainda que você esteja fazendo tudo certo, se você não entender, você pode ficar do lado de fora. Estão comigo? Não desiste ainda não. Nem atire as primeiras pedras, calma. Quarta coisa que eu tenho para dizer para você nesse aspecto, analisando a postura desse moço na porta, antes da gente seguir analisando a Bíblia. Em nome de quem? Ou em nome do quê? Você tem aberto mão dos seus sonhos? Pai, eu tinha um sonho de chamar meus amigos, matar um cabritinho e fazer um churrasco com a turma. Mas eu nunca, por mais fiel que fui, realizei o meu sonho. Eu quero te dizer, Deus é um Deus bom. Está escrito: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. A Bíblia diz: a alma fiel ao Senhor, essa é farta. A alma fiel engordará. O Senhor atenderá ao fiel. Mas quem sabe ele estava abrindo mão de sonho porque achou que era pecado matar um cabrito e fazer um churrasco. Porque achou que era demais para ele. Porque alguma coisa entrou na cabeça dele, algum engano entrou na mente dele. E ele está a vida toda desejando fazer um churrasco. Misericórdia. Ele está a vida toda querendo matar um cabrito. Passando vontade e necessidade. Vivendo uma vida miserável. E muitos estão presos a uma vida miserável. Que vida miserável é essa? Queria fazer um churrasco, não posso. Queria fazer uma viagem, não posso. Queria fazer isso, não posso. Aí vem o outro e come churrasco. Vem o outro e faz. Viajou o mundo, conheceu tudo. E eu continuo aqui, nesse mesmo lugar. Vidinha miserável, porque não entendeu ainda que é filho, é herdeiro e que o pai tem dado tudo para ele. Quando eu falo de vida miserável, eu não estou falando de economia, estou falando de mente. Quando eu falo de vida miserável, eu não estou falando do saldo que você tem no banco, mas eu estou falando do espírito que domina a tua alma e o teu coração. Quantos entendem isso aqui hoje? Essa vida miserável, meus amados, que tem aprisionado tanta gente, que fica olhando e dizendo: ah, porque fulano tem, porque ciclano tem, e porque eu nunca chego lá. Deixa eu falar uma coisa para você: Cristo Jesus te trouxe aqui hoje, e vai começar um processo de libertação. O céu vai se abrir neste lugar, e você vai ter uma experiência com Ele. Em quinto lugar, analisando esse moço, o que eu percebo é que ele não conhecia o pai, e isso é o mais grave. Porque quando ele chega diante do pai, diz assim: pai, eu queria um cabrito para fazer um churrasco. E o pai falou assim: meu filho, tu está passando mal por causa de um cabrito. Meu filho, tu está nessa crise toda por causa de um cabrito. Meu filho, está vendo essa fazenda? É sua. Você está vendo todos os cabritos dessa fazenda? São seus. Está vendo aquela casa? É sua. Está vendo aquilo? É seu. Meu filho, tanto tempo comigo e não sabe quem eu sou. Não sabe que eu sou um Deus bom. Não sabe que eu sou um Deus generoso.
E o que nós estamos vendo aqui hoje, ultimamente, é que muita gente parece que não conhece o Pai. Parece que não conhece o Pai. Veja comigo Mateus capítulo de número 11. O verso é o verso de número 27. Olha que coisa linda que está escrito aqui. Vamos ler toda a igreja, lê. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós vimos semana passada Romanos 8, 29. Que Jesus é o primeiro de muitos irmãos. O primogênito de muitos. Sabe o que Ele quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar a nos relacionar com o Pai. A maioria de nós vivemos nas igrejas há tanto tempo. Aprendemos a falar com Deus. Aprendemos a falar com o Senhor. Mas ainda não aprendemos a falar com o Pai. Conhecemos o Deus que criou o céu e a terra. Conhecemos o Deus que fez o monte Sinai pegar fogo. Mas conhecemos bem pouco o Deus pelo qual a Bíblia diz que clamamos, Abba Pai, meu Pai. O Deus que nos chama de filhos, o Deus que nos escolheu para sermos filhos. E baseado nesse texto de Mateus 11, eu quero orar ao Senhor dizendo, Senhor, apresenta-nos o Pai. Senhor, revela-nos o Pai. E nas últimas semanas eu acredito que é isso que Deus está fazendo na igreja. Está nos levando a olhar a Bíblia de maneira que a gente venha encontrar o Pai. Jesus sempre orou ao Pai, exceto uma vez. Ele orou a vida toda, Pai, 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 e foi atendido. Na cruz ele orou a Deus e não foi atendido. Jesus sabia que oração é conversa de pai e filho. Vamos dizer, oração é conversa de pai e filho. Cristo quer nos revelar o Pai. Só Jesus pode nos apresentar o Pai. E essa presença espiritual está aqui hoje para revelar o Pai para você. Levante a sua mão e diga, Senhor Jesus, revela-nos o Pai, queremos conhecê-lo. Nós precisamos conhecer Deus como Pai. E se a gente abrir a nossa visão para isso, algo vai mudar. Quantos podem dizer amém? Como Jesus nos apresenta ao Pai, Mateus 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, e que busca encontra, acha, quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, que seu filho lhe pedir um pão lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, por é que esta é a lei e os profetas. Como ele nos apresenta ao Pai, um Pai que nos dá o melhor. Um Pai que nos dá boas coisas. Um Pai que é generoso. Um Pai que é melhor que qualquer pai terreno. Diga glória a Deus. Quando Jesus nos apresenta ao Pai, Ele diz, Ele é melhor que qualquer pai que vocês conheceram na terra. Se vocês, sendo maus, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Um Pai que está pronto para ouvir, um Pai que está pronto para atender. Este é o nosso Pai. Quantos podem dizer amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1.
no verso de número 16. Tiago 1,16. Diz o texto: não vos enganeis, meus amados irmãos. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Diga glória a Deus. Ele está nos revelando o Pai, amém? E Tiago nos revela o Pai aqui no verso de número 16. Primeiro alerta que ele faz é dizer: cuidado com o engano. Há muita gente enganada. Há muito engano na mente. Há muito engano surgindo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Não vos enganeis a respeito de quê? Não vos enganeis a respeito do quê? Verso 18. 17, perdão. Não vos enganeis a respeito de quê? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus é um Pai que nos dá coisas boas. Deus é um Pai que nos atende em nossas orações. E se a gente entendesse que Deus é um Pai, que do céu envia o que é bom, que do céu envia o que nos é favorável, quando oramos, nós oraríamos mais ao Pai, nós oraríamos melhor, nós falaríamos a Deus, como dissemos semana passada, como filhos que clamam a um Pai. Mas muitas vezes nós temos deixado que o engano, a mentira, a distorção entre na nossa mente e o nosso coração, e a nossa relação com Deus vai esfriando e se afastando, e a gente está como aquele filho, serve o pai a vida toda, mas nunca se viu como um filho. Serve o pai a vida toda e tem tudo ao seu dispor, tudo de bom, tudo de melhor, e o que acontece? Ele vive frustrado, com uma vida miserável, com uma vida frustrada, abatida, dizendo: Pai, eu queria, Pai, eu desejava, Pai, eu nunca tive, cheio de amargura e ranço no coração, ficando do lado de fora da casa, quando a festa está acontecendo. Agora, se você reparar comigo, no verso de número 12, do mesmo capítulo 15 de Lucas, sabe, a Bíblia diz que o pai havia repartido herança entre os dois filhos, ele já era dono de tudo, mas não tinha se dado conta. Leia comigo o texto. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus. Olhe para mim. Ele repartiu entre os dois filhos. Significa que o primeiro recebeu, o mais novo recebeu e o mais velho recebeu também. Irmãos, ele era dono de tudo. Mas porque não entendia, não compreendia o pai, vivia como se não fosse dono de nada, vivia uma vida limitada, miserável. Meu irmão gastou, eu queria só um cabrito, eu queria não sei o quê, e a vida murmurenta, e a vida reclamando, e a vida azeda, porque não descobriu ainda que é filho de um pai que é bom, um pai que é generoso, um pai que é bondoso. Se o filho pede pão, ele dá pão. Se o filho pede peixe, ele dá peixe. Se o filho pede ovo, ele dá ovo. E se o filho pede cabrito, ele dá cabrito. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, boa dádiva é um bom presente. Todo dom perfeito,
dom também é presente. Todo presente perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança. Deus continua o mesmo. Ele continua sendo Pai que atende a oração dos filhos. E eu vim aqui hoje, quero terminar essa palavra breve e objetiva, dizendo para você, Jesus quer revelar para você o Pai, que você pode orar, pode falar com Ele, e Ele vai trazer resposta para você. O Pai está aqui hoje para trazer resposta na sua vida. O Pai está aqui hoje para atender a sua necessidade. Não viva uma vida mesquinha e miserável, amargurada, rancorosa, dizendo, ah Senhor, não, Ele está dizendo, ah meu filho, se você entendesse que eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que eu estou pronto a te atender e que o meu coração está inclinado a você. Não vos enganem. Não se engane. Deus continua o mesmo, sujeitando a você todas as coisas e entregando a você tudo. Você é herdeiro de Deus. Em Gênesis 1:26, a Bíblia diz: façamos, pois, o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Aleluia. E vamos entregar para o homem tudo que criamos. Vamos entregar para o homem os peixes do mar. Quer comer peixe, come peixe. Vamos entregar para os homens as aves do céu. Quer comer codorna. Quer comer ganso. Quer comer pato. Vamos entregar sobre o homem os animais domésticos. Quer comer cabrito. Quer comer boi. Sobre toda a terra, sobre todo o réptil, quer comer jacaré, crocodilo. Aleluia. Quer comer rã. Verso 27, por favor. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem e semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. Então Deus os abençoou, Ele disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Ou seja, meu filho, eu montei essa casa tão grande, chamada planeta Terra, coloquei você nela, toda boa árvore, todo bom fruto, todo animal que você quiser, tudo que você quiser desfrutar, comer e receber, eu tenho para você, é sua herança. Eu continuo sendo o Pai bondoso, que dei todas as coisas boas ao homem. Segure na mão de alguém perto de você e diga, com o Pai você tem tudo. Com o Pai temos tudo. Com o Pai temos tudo. Com o Pai temos tudo. Deus continua o mesmo. Que o Senhor nos dê vitória contra todo espírito de engano. O verso 18 de Tiago diz, segundo sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Como é que filhos de Deus vão se tornando filhos? Quando é que filhos de Deus vão absorvendo a verdade sobre filhos? Quando eles começam a ler a Bíblia, quando eles começam a perceber que o Pai os escolheu para serem filhos e os predestinou para serem filhos de Deus. E como filhos, não são apenas filhos, mas são herdeiros. Há um Espírito dentro de você dizendo que você é filho. E nesta noite nós podemos orar dizendo, Pai, Pai vem nos curar, Pai vem nos abençoar, Pai vem nos trazer vitória, Pai vem responder a nossa causa, Pai nos ajuda nas dificuldades, Pai passa esse vale comigo, Pai socorre a minha vida, e o Pai vai atender, porque Ele é um Deus que é Pai. Mas é o engano da religião, é a mentira do diabo, que tenta afastar você dessa ideia, de que Deus é bom, e de que Ele tem o melhor para mim e para você.
Pai está aqui hoje. O Pai está neste lugar. O Pai está entre nós. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Fique de pé, por favor. Eu quero terminar essa reunião.